Dia. Bom dia, Bom dia. Silvio. Tudo bom, Bom querido? dia, pessoal. Eu estou me sentindo estranha no meio desse culto hoje, viu, gente? Deixa eu aproveitar e falar que beleza, uma presença feminina, porque eu tenho sido reunião de homens. Eu estou me sentindo, não sei se eu fico privilegiada ou preocupada, né? As duas coisas. Vamos começar, então? É uma honra ter o Cezinho, a Cezinha aqui conosco, uma gratidão, saudades. Esse negócio de online realmente muito difícil para o povo da Sal da Terra, né, Cezinha? A gente gosta muito de estar junto e está sendo uma parte difícil na comunhão dos santos. Mas eu quero agradecer de antemão de você ter dedicado esse tempo a nós. Saudade Ana Bárbara, dos meninos, viu? Dá um abração para ela. E eu queria começar lendo Gálatas 6, de 7 a 10. Gostaria que vocês, não sei se estão com a Bíblia em celular ou em livro, para me acompanhar. Gálatas 6, de 7 a 10. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Eu estou lendo esse texto porque nós todos sabemos a circunstância que o Brasil tem vivido, política, econômica e socialmente. Muitos de nós estamos sofrendo isso na pele, mas agora, propriamente, os nossos irmãos do Amapá estão passando por uma luta muito grande. Eu não sei se todos sabem o que está acontecendo no Amapá, mas eles estão com crise hídrica, de comida, social, lá a situação não está bem. E a Sal da Terra tem ajudado uma igreja lá. E eu queria passar para o Wellington para falar sobre nós recebemos não é uma chamada, né, irmãos? Mas, de certa forma, é uma chamada de Deus para nós sermos cooperadores, como diz o texto, na fé, com os nossos irmãos do Amapá. Adianta orar, sim, é importante, mas as nossas ações também são muito importantes. E eu creio que Deus levantou alguns irmãos para, enquanto o outro está caído, a gente ser aquele braço que vai levantar os outros irmãos. Então, eu queria que vocês lembrassem nas orações do Amapá, e se alguém sentir necessidade, vontade de fazer alguma doação, nós temos a igreja parceira no Amapá. Amém? Não, irmãos, é só um comentário que, assim, nunca duvidei da nossa casa, né? Da nossa família. Mas foi a primeira ação baseada em oferta que a gente levantou lá para o pastor Edinaldo. E eu queria dizer para os irmãos que eu fiquei muito feliz e orgulhoso de nós, porque eu não sei se o meu coração incrédulo pensou que a resposta ia ser pouca ou quase nenhuma, e a resposta foi muito boa, muito boa. A gente dobrou a meta. Não, vamos esquecer a Dilma, né? Ô Silvio, você quer falar, você está com a listinha aí, qual que foi a arrecadação? Você tem aí? Que a gente vai enviar? Tem aqui, tá? E inclusive levar para a gente, né, conversar daqui a pouco. Mas, assim, as doações que estão na conta hoje, Elton, disponíveis para passar, somam R$ 1.237, sem colocar o valor que a igreja vai participar, né? São R$ Então, 1.237 de doações.
nós, como conselho, né, a gente definiu que toda oferta que fosse de comum acordo, a igreja, além de chamar os irmãos, também vai participar de uma maneira forte. Então, sem a oferta ainda da igreja, nós já recebemos R$ 1.237, o que para os itens que vai ser comprado é um valor muito bom. Então, vocês agora pensem que esse valor vai permitir que pelo menos uns 2 ou 3 cultos possam acontecer lá em Moçambique, porque eles não estão podendo ter o culto, porque eles não têm um medidor de temperatura. Vocês têm que pensar que esse valor, ele vai comprar a Bíblia em áudio que as famílias vão escutar, onde não tem energia elétrica e onde são analfabetos. Então, não é, vovô? Bom demais o que aconteceu, muito feliz. E agora, a gente nem acabou essa oferta, já apareceu essa demanda imediata. O Paulo Júnior fez um vídeo, nós estamos em parceria com uma igreja que chama Reviver, lá do Amapá, de Macapá, e aí a gente já tem o número da conta, a Sal 90 está fazendo uma campanha bem grande, então quem quiser, aí o depósito é direto lá para eles. Eu vou até colocar hoje ainda, tá? No nosso grupo Sal Cidade. Mas bom demais, meus irmãos, vamos seguir, vamos fazer isso virar uma prática entre nós. Amém, é exercer o versículo, né? Fazer o bem enquanto a gente tem oportunidade. E eu queria, para a gente continuar, pedir para que os irmãos refletissem no comportamento da Igreja do Senhor nesses tempos políticos, né, em relação à eleição americana, em relação à política brasileira, que a eleição americana reflete diretamente sobre nós. E eu tenho visto, através das mídias sociais, pessoas que são importantes no meio cristão, né? E tem se exalado um ódio, um comportamento que não seria praxe no meio cristão. Pessoas são formadoras de opinião e elas estão com um comportamento que influenciam uma chama de ódio, quando o nosso comportamento cristão, conforme o que a gente leu aqui, é de fazer o bem. Então, não importa o governo que esteja, o nosso comportamento tem que ser unificado, tem que ser bom, tem que visar o bem, tem que visar a justiça social e não ataques, né? Então, eu gostaria que nós orássemos agora pela Igreja do Senhor, pelas pessoas que são formadoras de opinião e para nós que seguimos essas pessoas que muitas vezes deixamos nos influenciar pelos seus discursos. Isso é muito sério, irmãos. Deus nos chamou para nós sermos únicos, para que o mundo creia, está escrito na palavra, para que o mundo creia em Jesus Cristo. Então, nosso comportamento de homens e mulheres do Senhor tem que ser um comportamento diferenciado, como Daniel. Daniel passou por 4 governos e ele se manteve íntegro nos 4 governos. E é isso que eu desejo. Então, vamos orar ao Senhor, para a gente pedir que o Senhor nos direcione nessa vida, dessa caminhada cristã da igreja brasileira, a igreja americana, dos filhos de Deus, né? Senhor, nós estamos aqui enquanto corpo de Cristo, Senhor. Muito obrigada por esse momento que o Senhor nos proporciona, um momento de reflexão, um momento de estudo da Tua Palavra, um momento onde as nossas mentes vão ser renovadas, conforme, ó Pai, está escrito em Romanos. Nós temos a oportunidade de renovar as nossas mentes, ó Pai. E a Tua Palavra faz isso conosco, ó Pai. Abra o nosso coração, meu Senhor. Não deixe o nosso coração endurecido. Não deixe os pensamentos, ó Pai, ruins tomarem conta de nós. Mas abra o nosso coração para que nós possamos receber a Tua Palavra e sermos renovados, ó Pai, pela Sua Palavra que é viva e eficaz. Deus, eu peço agora por líderes da igreja brasileira, líderes da igreja americana, essa turbulência política que tem acontecido, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, enquanto igreja do Senhor, que nos recoloque no prumo certo, que coloque-nos no caminho certo, ó Pai, que nós não sejamos levados por ventos qualquer de doutrina, mas que nós possamos, ó Pai, ser levados pelo vento do Espírito Santo de Deus,
rumo à sua vontade, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Abre os nossos olhos, lança luz sobre o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Pai, fazer a tua soberana vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos pelos nossos irmãos no Amapá, fortifica a tua igreja no Amapá, Senhor, fortifica o teu povo no Amapá, Deus, em nome de Jesus, que essa problemática seja solucionada rápido, ó Pai, dá-te pressa em socorrer o teu povo no Amapá, e que os teus filhos, por todo o Brasil, que estão tendo a oportunidade de socorrer os irmãos no Amapá, possam ser tocados pelo Senhor, e esse toque possa ser transformado em ação prática, Deus. Então, e nós te oramos, nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos, louvar aquele que tem o controle de todas as coisas, conforme diz em Colossenses, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, vamos louvar a Deus.
Amém, irmãos. Esse louvor é poderoso. Só Ele a glória. Glória a Deus. Que o Senhor fortaleça a igreja de Deus. Eu queria que o Elton orasse agora pelo Cezinha, né? E aí a palavra de Deus que está com ele, para ele liberar para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento de turbulência, né, que a gente vive, eu tenho pensado muito em Deus nos chamando para ser uma igreja de referência, né? Nós temos que ser a resposta que esse mundo está procurando. E isso em todos os sentidos, né? Que estão nos rodeando. Então, o pedido meu tem tudo a ver com o Cezinha entre nós, né? Eu tenho pedido muito para Deus instrução, que Ele nos instrua, que Ele nos ensine, que Ele nos dê o tempero necessário, né? Se é para ser o João Batista e gritar nas ruas, ou se é para ser alguém que traz a paz diretamente, mas que seja dele para nós, né? Então, eu creio que na agenda de Deus, o Cezinha está entre nós hoje, e vamos pedir para Deus, através dele, falar aos nossos corações. Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos como família do Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, um Pai de amor. O Senhor tirou de nós o espírito de escravidão e nos deu o espírito de adoção, e a gente pode chamar o Senhor de Paizinho. Obrigado porque não foi por nós, pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, ou porque buscamos isso, porque o Senhor, por amor, nos encontrou, nos tirou das trevas para a luz, e isso é maravilhoso demais. Obrigado porque a gente sabe que o Senhor é um Pai que se agrada em nos instruir e nos ensinar, e é isso que queremos. Nós queremos percorrer os caminhos que o Senhor tem para nós. Então, agora, com graça, com sabedoria, com instrução do teu Espírito, que é santo, reveste o Cezinha de tudo que vem do Senhor para nós, para os nossos corações, que o nosso coração seja terreno fértil, que a palavra seja semente que produza planta vistosa e frutos divinos para a eternidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção, graças a Deus. É sempre muito bom, né, a oportunidade da comunhão, da mesa, né, da partilha, e de poder ver gente querida, né? Gente que a gente conhece, que a gente ama, aqueles que a gente ainda não nos conhece, mas estamos conhecendo, né, caminhando juntos aí e aprendendo pelo caminho da fé. Eu fico muito alegre, né, e recebo esse convite aí, vindo da parte do Elton aí, mas da Francis, para estar aqui juntos, aqui com muita alegria, né, assim, eu sempre entendo momentos, né, como esse, momentos onde nós somos renovados, né, uns pelos outros, animados no espírito, né. Paulo dizia que ele desejava encontrar com os irmãos, para que de alguma maneira ele pudesse ser abençoado através dos dons e compartilhar os seus próprios dons. Então, assim, a gente sabe que há edificação no corpo de Cristo, né? O Espírito que testifica em nós, e o Espírito, ele nos traz aí aquilo que é a vontade do Pai. Esse momento aqui, ele é um momento de partilha. Então, se você quiser, em algum momento aqui da nossa partilha, também partilhar algo que o Espírito de Deus testificar no seu coração, fique à vontade. Não pense nesse aspecto como uma interrupção, mas pelo contrário, entenda que é uma composição de Deus para formar em nós aquilo que Ele quer nos revelar. Amém? Eu tenho pensado nesses últimos tempos, né, e não tem como, né, a gente fugir dessa questão do que estamos vivendo. Olha essa moça bonita que apareceu aí, gente, batom. Está muito linda, viu? Parabéns! Então, assim, eu tenho pensado nesses últimos tempos, né, e até mesmo com tudo que a gente tem vivenciado aí com essa pandemia, né, e Deus falou muito ao meu coração, né, muitas coisas o Espírito de Deus tem ministrado, né, e eu costumo dizer que nesse caminho eu comecei a perceber algumas coisas quando houve o close the door, né, ou seja, fechem as portas, e a gente veio para dentro dos nossos lares, né, e as portas foram fechadas, vamos dizer assim. Eu penso, a minha rotina, ela mudou
brutamente, né? Houve uma mudança na minha vida pessoal de uma forma muito contundente. E isso me levou a refletir muitas coisas, né? Comecei a refletir a respeito de mim mesmo, né? Uma autorreflexão, aonde eu comecei a perceber na minha vida os pontos cegos, algumas coisas que às vezes a gente não percebe, né, no decorrer do caminho, e às vezes quando você para, né, quando eu ali não tinha mais alguns encontros que estavam marcados, eu passei a ter outros encontros, né? E o primeiro foi comigo mesmo. Esse encontro comigo, percebi alguns pontos cegos, e quando eu comecei a perceber, são coisas que eu não gostei, né, de ver. E foi a oportunidade onde o Espírito de Deus começou a ministrar muito no meu coração. Até mesmo acerca da minha própria fé, acerca da minha ótica e minha expressão, aquilo que são as minhas convicções, aquilo onde Deus tem fundamentado a minha vida, e Ele me levou a meditar muitas coisas. Então, eu digo que desse tempo eu tenho carregado no meu corpo marcas profundas que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Onde a gente vai percebendo tantas outras coisas. E isso, consecutivamente, na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos, né? A gente vai percebendo aí aquilo que Deus quer ministrar, nos ensinar, né? Que a gente possa partilhar mais do que um endereço, mas partilhar uma natureza, né? Então, muitas vezes, a gente partilha as mesmas refeições, a gente partilha a mesma casa, a gente partilha o mesmo ambiente, mas pode ser... A gente partilha até o mesmo sobrenome, mas pode ser ainda que não partilhemos do mesmo coração, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E eu queria ler um texto, né, para a gente apoiar aqui a nossa meditação. Eu tenho sido profundamente levado nesses últimos tempos por essa palavra, e eu acredito que o Espírito de Deus vai continuar falando conosco. Você pode abrir o livro aí em João, no capítulo 4, e nós vamos ficar do versículo 19 até o versículo 24. Amém? A gente pode fazer aqui até de maneira diferente aqui, viu, irmãos? A gente pode fazer o seguinte aqui. Algum dos irmãos aí que sentiu no coração aí de ler, ou um ou dois, né, e quiser aí repartir os versículos, né, para que a gente possa meditar junto aqui, é do 19 ao 24, ok? César, Oi. César, qual a versão que você vai ler, meu irmão? Só para eu pôr aqui na tela. Ah, tá. É Almeida, edição contemporânea. Beleza? Alguém se habilita aí e lê para nós? Vamos lá, João 4, versículo 19. Ok. A mulher respondeu, eu estou lendo na nova tradução de hoje, tá, gente? NTLH. Tudo bem. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Continua, Cezinha. Continua. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Algum outro irmão pode ler para nós? Jesus respondeu, mulher, acredita que eu digo, vem a hora que vem neste monte, em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Isso, eu vou concluir aqui. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém? Um dos pontos, né, assim, que eu tenho pensado a respeito nesses últimos tempos é sobre proximidade, né, e distância. Quando Deus ele fala conosco de distância, né, ele não está falando no aspecto geográfico, ele não está falando em quilometragem, ele está dizendo da natureza e do caráter. Quando Deus fala, o meu povo está distante de mim, não é porque Deus está longe de nós.
é porque nós estamos longe de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se eu for no mais profundo abismo, lá ele está. Se eu for no mais alto céu, lá ele também está. Para onde fugiremos da face do Senhor? Então, Deus, na sua onipresença, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, porque ele é Senhor de tudo e em todos. Contudo, o seu povo anda distante de Deus na natureza. E a gente vai falar muito sobre essa perspectiva da natureza, daquilo que é Deus em nós, e sobre esse ambiente que essa mulher começa a conversar com Jesus. Então, muitas vezes, né, a gente vai entrar meio que como a atitude dessa mulher com a conversa que ela teve com Deus. Quando ela está ali e Jesus está falando com ela, e é super interessante essa história dessa mulher com Jesus, o pano de fundo que narra essa história, essa mulher que apresenta diante de Jesus tantos baldes vazios. Né? Ela começa ali no diálogo com Jesus, logo no começo. Ela fala assim, como que você, sendo judeu, me pede água? Ela já logo apresenta ali uma questão cultural entre ela e Jesus, entre os povos, né? E aí ela diz assim, como que você, sendo judeu, me pede água de beber, sendo eu uma mulher, né? Ou seja, e samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Ela apresenta logo esse balde, Jesus começa a desenvolver um diálogo com ela, e logo Jesus fala para ela sobre uma água que é viva, e que ela não ia ter mais sede, e que se ela soubesse quem falava com ele, era ela que ia pedir. Ela fala, então me dá logo dessa água, para que eu não precise voltar mais aqui. Ou seja, uma mulher também que de alguma maneira está cansada da sua rotina, do seu trabalho, da sua vida, da sua perspectiva de enxergar as coisas que ela fazia, o seu próprio trabalho. Ali era algo que era da atribuição dela, algo que ela fazia na sua vida, uma rotina, o seu trabalho. E aí Jesus, desenvolvendo com ela, logo ela apresenta outra questão, uma questão sentimental, onde quando Jesus fala para ela chamar o marido, e ela fala, não tenho marido, e Jesus fala, disseste bem, porque você teve vários e o que você tem não é seu. Ou seja, respostas que ela buscava, né, de forma exterior para tentar suprir uma falta interior, e ela não conseguia. Então, ela sempre estava com esses baldes vazios. E, por fim, a questão da adoração, que chega esse momento onde Jesus fala para ela, mulher, crê em mim, né? Ela diz, quando ela percebe que Jesus é profeta, ela vai para um aspecto religioso e não de natureza. Porque ela vai para onde? A sua ótica equivocada da adoração. Porque ela começa a falar, não, os nossos pais, o nosso pai Jacó, adorava nesse monte, onde ele alimentou o seu gado e a sua família. Mas vocês, judeus, diz que é em Jerusalém. Ela estava falando de quê? De natureza? Não, ela estava falando de um lugar. Ela estava falando de um ambiente. Ela não estava falando do espírito de adoração. Então, aqui já há um equívoco na sua maneira de pensar a adoração, porque ela pensa um lugar em detrimento do espírito. Enquanto Jesus começa a falar com ela, ele diz, mulher, crê em mim. Acredite em mim. Preste atenção no que eu estou te falando. Há de chegar um momento que não é nesse monte, nem em Jerusalém. É em espírito e em verdade. Ou seja, é na natureza. É à medida que você irá absorvendo o Cristo, você vai absorver a natureza de Deus. E agora, o lugar de adoração é em todos os lugares aonde você estiver, porque é em espírito. E Jesus começa a desenvolver esse diálogo com essa mulher a hora que ele chega a esse ponto. E esse ponto é super interessante, porque muitas vezes nós, como igreja, a gente vai perdendo algumas características daquilo que é a natureza de Cristo em nós. A palavra de Deus diz o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é a carne que se fez verbo. Então, muitas vezes, nós corremos o risco de ir tentando, apurando aquilo que são as questões da nossa fé e distanciando daquilo que são as características de Cristo em nós. Muitas vezes nós vamos cristalizando o nosso sermão em detrimento, irmos materializando a nossa fé. Então, muitas vezes nós temos muito mais uma retórica, muito mais um dizer sobre a nossa fé, que é cristalino, é bonito e bom de se ouvir, do que uma vida que é encarnada e materializada para que as pessoas possam ver Cristo em nós.
Quando Jesus chega com essa mulher, a questão dela não era uma questão de fé. Era uma questão de natureza. Era uma questão de natureza. Tanto que ela começa agora a questionar o lugar da adoração. E fica evidente para nós, nos dias como esse, aonde nós fomos privados do nosso rito de adoração. Porque fomos privados de ter os nossos cultos presenciais. Mas isso não pode impedir que a presença de Deus esteja entre nós. Porque o Espírito que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, o espaço nos separa, mas a natureza nos aproxima. Por isso que é possível estar no mesmo lugar e ainda assim não desfrutar a mesma natureza. Estarmos no mesmo lugar e estarmos distantes. Mas é possível estarmos em quilometragem, distantes um do outro, mas em natureza, exatamente com uma só fé, com um só batismo, com um só Senhor e com um só Espírito. Então, quando a gente começa a olhar aí, Jesus está nos ensinando a respeito disso, quando ele começa a desenvolver esse sentido, né, esse conceito com essa mulher, ele começa a trabalhar essa questão da distância e da proximidade, da natureza que nós temos e aquilo que Deus quer nos ensinar. Por exemplo, você pode chegar numa casa e lá você vai encontrar animais domésticos. Você pode encontrar um gato, um cachorro, até um papagaio. E ambos podem estar ali vivendo, compartilhando o mesmo ambiente. Às vezes desfrutando até das mesmas refeições. Mas isso não faz com que eles tenham a mesma natureza. Isso não faz com que eles sejam um, como nós podemos ser um em Cristo. Ainda que em locais distintos, nós carregamos nos nossos corações a mesma natureza que é Cristo em nós. Então, nesse momento, isso vai ficando evidente nas nossas vidas. De como, de algumas maneiras, nós, como igreja, estamos perdendo algumas coisas. A gente corre o risco de ser como a igreja de Êxodo, aonde, quando Moisés demorava para chegar com aquilo que era a palavra rema de Deus, os membros daquela congregação começaram a falar, é o seguinte, Moisés está demorando, mas nós temos que continuar o culto. Então, Arão, constrói um Deus para nós. E o povo não tinha dificuldade de ofertar. Porque na hora que o Arão falou o que precisava para construir um Deus, eles começaram a pegar os seus utensílios, as suas joias, aquilo que eles tinham de valor, e começou a depositar ao pé do profeta, do sacerdote, para que o sacerdote construísse um Deus que atendesse à sua necessidade de continuar cultuando, independente do Deus. Então, nós corremos um risco de, como igreja, tentar fazer com que os nossos cultos permaneçam, ainda que não seja o Deus Senhor do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos viver uma liturgia desprovida de uma natureza divina que vem de Cristo para nós. E é Cristo em nós. Então, eles não têm a dificuldade de trocar o Deus. Eles têm a dificuldade de parar o culto. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer permanecer o culto independente de Deus. E aí nós corremos o risco de ser aquela igreja que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Uma igreja onde todos estão do lado de dentro, menos Jesus, é terrível, irmãos. Uma igreja que está cheia de si mesmo, não há espaço para Cristo. Mas uma igreja que está cheia de Cristo, não tem ninguém dentro. Porque vem o sentido original da palavra, eclésia, chamados para fora, ou seja, para viver o evangelho aonde quer que estejamos, em espírito e em verdade, que o evangelho de Cristo seja visto por meio de nós. E a natureza de Cristo seja vista por meio de nós. De maneira que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam somente nós, mas vejam que Cristo. Quando eu olho para essa tela e o mosaico de pessoas que compõem essa tela, reflete uma única imagem, Cristo. Cristo sendo revelado por meio da composição desses irmãos, que são um grupo de pessoas inteiras, mas que compõem a plenitude de um só corpo, que é Cristo. Então, nós precisamos, como família da fé, começar a ter
Esse olhar e permitir que a imagem de Cristo seja vista através de nós, assim como ele nos criou, façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Ou seja, a imagem da nossa comunhão e da nossa vida de igreja é Cristo, não é o César, não é o Wellington, não é o Lucas, não é o Carlos. É Cristo em nós, é Cristo que vai aparecer em nós, é Cristo que vai ser revelado através de nós. Então não é um conjunto de eus, mas é a manifestação de nós e Cristo em nós. Essa é a natureza que Cristo está chamando a gente, como igreja, a entender qual é a nossa vocação. E às vezes nós estamos discutindo culto, formas. Às vezes a gente está preso à nossa liturgia. Às vezes nós estamos perdendo o nosso tempo em debates. Às vezes a nossa fé está se tornando uma fé cheia de religiosidade, de rituais. Às vezes os nossos cultos são lugares onde a gente vai, porque afinal de contas a gente tem que ter uma missa, a gente tem que ter um ambiente ali, independente do Deus que habita naquele lugar. E a nossa fé tem que ser viva, porque o nosso Cristo é vivo. Ele é Senhor de todas as coisas. É esse Cristo que nós temos que encarnar em todo o tempo, a vontade dele em nós, para que a vontade de Cristo seja manifesta na terra através de nós, o corpo, a igreja, a família de Cristo. Um dos pontos assim que eu tenho visto durante esses últimos tempos, assim, que ficou evidente na pandemia, é que mais de 85% da igreja brasileira tiveram um encontro com a instituição, mas não tiveram um encontro com Jesus. Aonde as pessoas se converteram aos nossos cultos, às nossas programações, às nossas reuniões, às nossas atividades, mas ainda não conseguiram se converter a Cristo Jesus. Aonde as pessoas têm mais uma vida ativa na sua religiosidade, na sua instituição, nos seus programas, que são válidos e importantes, mas não é a essência. Assim como essa mulher, ela estava lá, ela queria adorar, não é? Ela até questionou o lugar da adoração, mas ela em momento nenhum questionou a essência. E ela estava distante da essência de Cristo. O quanto Cristo diz, se eu te der uma água, de dentro de você vai fluir rios. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos pedir e orar para que Deus nos dê sensibilidade ao Espírito. De maneira que a palavra para nós não se torne um lugar de onde nós vamos extrair um sermão, mas é onde o conteúdo que está aqui dentro vai ser manifestado nas nossas vidas de forma tão viva que as pessoas, ao nos encontrar, vão falar assim, encontrei com Cristo. Elas vão falar, poxa vida, eu vi Jesus. Eu vi uma virtude que não é dessa terra. Eu vi uma virtude que vem do alto. Então, meus irmãos, eu tenho sido assim muito ministrado por essa natureza de igreja durante esse tempo. O quanto Deus quer nos conduzir, o quanto nós precisamos de mais do que sermos consumidores de boas reuniões, nos tornarmos discípulos da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E à medida que nós nos tornarmos discípulos, as pessoas vão ver em nós as virtudes do nosso mestre. Então, eu tenho, assim, sido constantemente desafiado, né, nesse viver do evangelho em todo o tempo. Eu vejo que algumas coisas, né, esse tempo tem nos ensinado, às vezes a gente vai nos acomodando. A gente vai nos acomodando. E é fácil a gente nos acomodar, né? É fácil, a facilidade, ela nos faz querer ali estar assim. E às vezes algumas coisas que têm todo o significado, vai perdendo o significado para nós. Porque vai se tornando mais um rito do que a essência de uma vida, que é Cristo em nós. Então eu percebo que às vezes nós vamos correr um risco como igreja, que um momento desse onde nós separamos para nós nos comungarmos, né, congregarmos, desfrutar daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, a gente vai substituindo por outras coisas. E aí a gente começa a colocar outras coisas no lugar desse tempo nosso de comunhão. A gente vai substituindo sem perceber. Porque é possível ver depois, é possível ouvir depois, é possível absorver depois. A nossa fé não é restrita a conteúdos disponibilizados pelo livro sagrado de Deus.
Hoje, se a pessoa vai lá e ele acessa o YouTube, ele tem qualquer tipo de mensagem, da maneira que ele quiser. Então não é sobre isso. A igreja não é isso. YouTuber tem seguidores, tem visualização. Comunidade tem nome. Tem nome, tem vida. Eu estou olhando aqui para nomes. Nomes que significam pessoas. Pessoas que se traduzem uma relação. Então, nós, como Igreja de Jesus, vamos correr o risco, cada vez mais, de viver esses desafios. Aonde o desafio não vai ser mais o cara sair do Egito. Vamos dizer assim, num termo bem crentez, né? Não é o cara sair do Egito. Porque o povo já saiu do Egito. Agora o desafio maior é sair da Babilônia. Porque lá tudo é bom. Tá tudo certo. É bonito. E aí agora nós negarmos a nossa própria vontade para a vontade de Cristo permanecer em nós, esse é um grande desafio. Então, meus irmãos, eu tenho meditado sobre isso. Sabe por quê? Porque nós vamos ver... O que foi uma das estratégias do inimigo com o povo de Israel? Era roubar a sua identidade. Como que eles faziam isso? Misturando. Por isso que Deus diz, não se mistura o povo. E o povo começou o quê? A se misturar. Onde surgiu o samaritano e outras raças. De uma mistura daquilo que era o povo de Deus com o povo estrangeiro. E nós vamos viver esse desafio. Só que o nosso desafio hoje não é na perspectiva genética, mas é ideológica. Aonde nós vamos ter uma mistura de ideias, ou seja, fragmentos do evangelho, coisas como se fosse o evangelho do Senhor Jesus Cristo que vai ser pregado, mas não é o evangelho de Jesus. Vai ter aparência, mas não é, em essência, não é a verdade. E aí nós vamos ter o desafio daqui para frente nessas questões ideológicas. Aonde vai ter uma aparência de amor, mas não é amor. Aonde vai ter uma aparência de bondade, mas não é bondade nem caridade. Aonde vai ter uma aparência de algo que é bom, mas existe toda uma ideologia por trás, aonde até os eleitos podem ser enganados. Até os escolhidos podem ser enganados. Aonde nós vamos perdendo a sensibilidade, vamos começar a banalizar a dor alheia, o amor vai se esfriar. Então nós vamos sofrer esse desafio como igreja. E cada vez mais, se a nossa fé não se tornar uma fé viva, nós vamos ser engolidos pela religião. E aí sabe o que nós vamos trabalhar? Para aumentar os nossos muros. Para ver se a gente protege aquilo que são os nossos, com medo do que o diabo pode fazer com a gente. Sendo que a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando essa igreja cumpre o propósito das boas novas ser pregadas, anunciadas em todos os seus aspectos, através da sua vida, a igreja não precisa temer. Porque as portas do inferno não prevalecem e ela tem que ser em todo o tempo chamada para cumprir o seu propósito. Então, a pergunta para nós qual é o propósito nosso como igreja? Cultuarmos a Deus ou revelarmos quem Deus é onde quer que estejamos? Qual é o nosso desafio como igreja? Sermos aquela igreja onde nós temos boas reuniões, bons locais, um ambiente satisfatório, porque nós gostamos uns dos outros, nós gostamos de sentar, é muito bom, nós temos afinidades, nós gostamos aqui, somos amigos, ou nós somos aqueles que entendemos que temos uma missão para revelar Deus nessa terra, de maneira que as pessoas possam conhecer quem Deus é? Será que, às vezes, a fé na minha vida tem sido, né, como se diz por aí hoje em dia, como se a nossa espiritualidade fosse uma fatia do bolo? Não, sua espiritualidade não é a fatia do bolo. A sua fé espiritual, ela é o fundamento da sua vida. E aí, a partir dela, todas as outras coisas são guiadas por esse fundamento de fé. Nós estamos vivendo em dias onde há uma supervalorização da imagem da pessoa em detrimento do caráter.
E aí Isaías vem e diz para nós, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Foi subindo como um renovo em uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura, era um homem de quem as pessoas escondiam o rosto. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. É complicado as pessoas conseguir conciliar nos nossos dias um Deus soberano com um Cristo que serve. Entende? Cristo, ele veio para servir. O evangelho e a autoridade dele está em servir, não sem servido. Mas nós estamos vivendo em dias onde a pessoa fala que para você ser bem-sucedido, você tem que ser o quê? Atendido por todos. Então, em tempos onde os homens querem ser reis, querem ser servidos e querem ser prestigiados, um rei que abriu mão e veio aqui na terra servir, que abriu mão de toda a glória para manifestar na terra o seu amor, parece que não é o Deus que está sendo pregado por aí nas igrejas evangélicas do Brasil. Então, nós precisamos, não é, entender a natureza da nossa vocação, precisamos lembrar aquilo que nós somos, precisamos constantemente estar assim, buscando e perguntando a Deus para onde nós devemos trilhar segundo a sua vontade, qual é a propósito dele para nós, onde ele quer nos conduzir, aonde o Senhor quer nos levar, aonde o Senhor quer que sejamos, aquilo que ele nos chamou a ser, a chamada de ser cristão. Então, que no nosso coração, em todo tempo, a gente possa carregar essa palavra, que essa mensagem esteja viva em nós e que sejamos tomados desse entendimento que temos uma natureza, que adoramos o Pai em espírito e em verdade, que somos esses agora que são guiados pelo Espírito, que somos esses que somos conduzidos por Deus, que cada um de nós não deixe a chama do Evangelho apagar nos nossos corações, não deixe a chama do Espírito Santo apagar no nosso coração, que não sejamos uma igreja que a religiosidade, a liturgia, os nossos ritos, encubra aquilo que é a obra do Espírito em nós. Seja ousado para obedecer a Deus, seja ousado para deixar a vontade de Deus cumprir na sua vida, seja ousado para ser o instrumento de Deus aonde quer que ele te leve, em nome de Jesus. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, nesse dia de hoje, e se alguém quiser acrescentar, compartilhar aí, trazer algo aí, fique à vontade. Amém? Amém. Ô Cezinha, eu gostaria de fazer um comentário. Deixa eu colocar minha carinha aqui. Põe a carinha. Coloquei a carinha, fica melhor, né, Francis? Tá me vendo? Tá me vendo, Francis, agora? Agora você é luz, não é mais trevas. Amém. Primeiro, assim, Cezinha, não sei se vai lembrar, a primeira vez que eu conheci foi ali no Cidade Empresarial, em 2018, se eu não me engano, Cezinha, que você esteve aqui com a gente, foi muito bacana. Obrigado mesmo, Deus abençoe a sua vida aí, obrigado por trazer essa palavra. E é engraçado quando você fala, de rito, de distância, forma, enfim. Eu queria compartilhar com os irmãos uma notícia bacana. Hoje antes de entrar aqui com vocês, eu estava acompanhando o batismo da minha mãe, cara, lá em Coronel Fabriciano. Ela batizou hoje lá é a Igreja Batista, lá, sabe? E, por incrível que pareça, meu pai, cara, papai com o celularzinho na mão, gravando lá e transmitindo para a gente, a minha irmã lá da Bahia também conectada, e a gente assistindo online o batismo da mamãe. E eu fiquei tão feliz assim, meu Deus, tem que compartilhar com os irmãos essa notícia boa. Amém. Que bacana, apesar de todas essas intempéries aí, nessa loucura que nós estamos vivendo. É assim, pena que, queria estar lá presente com ela abraçando e tal, curtindo, mas não foi possível. Se Deus quiser, no final agora do ano, em dezembro, a gente vai estar junto. Mas assim, irmãos, colocar como até um pedido também de oração, sabe? Porque meu pai sempre muito católico, a família ao redor lá, todo mundo católico, tal. Então, assim, mamãe ela vai ter um desafio ainda maior, sabe? E tomara que ela seja luz ali como a Francis pediu luz aí para ser luz aqui, né, Francis? Amém. Que ela seja luz lá e que Deus abençoe a vida dela nessa nova caminhada. Amém.
A minha avó, que a mãe dela, exalava, né? Ela partiu tem pouco tempo e sempre foi uma guerreira aqui com essa mensagem do Evangelho, sempre era professora de escola dominical. Então, assim, fiquei muito feliz, gente, com essa notícia e não poderia deixar de compartilhar com vocês e pedir que estejam em oração pela vida da minha mãe e da minha família lá em Minas, tá bom? Amém. Amém. Marquinho, Oi. só quero te lembrar que isso aí é um fruto direto do perrengue que vocês tiveram com seu irmão. Deus usou o acontecimento para abrir uma grande porta. Você foi testemunha disso. Você foi para lá para ser usado por Deus e os frutos já estão aparecendo, meu irmão. Nós cremos nisso. Amém, amém. E agora é meu pai, cara. Papai, eu falo com ele, pai, pelo amor de Deus, ele fala que é católico, mas pergunta a última missa que ele assistiu, entendeu? Ô, pai, pelo amor de Deus. Não, me ajuda aí, cara. Então, assim, ele é o próximo é o nosso foco agora, entendeu? Amém. 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 Feliz demais por você ter compartilhado conosco. Feliz por sua mãe ter descido as águas, né? Isso é lindo. Foi. Literalmente, foi mesmo, Francis. Foi um culto presencial lá. A galera teve lá o... Como é que chama lá o setor lá, né? Que eles têm uma piscina lá que eles batizam, entendeu? Muito interessante, cara. Show de bola. César, muito obrigada. Obrigada mesmo por você ter estado conosco. Tocou muito meu coração. Anotei aqui um monte de perguntas, né? Qual a natureza da nossa igreja? Mexeu muito comigo, a natureza de Cristo em nós. E não, a pandemia é um excelente motivo para a gente ser usado e ousado, né? Que o Senhor possa nos ajudar a ser esse filho que seja ousado na vida dos demais. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para o César? Aproveita o César, gente. Ninguém? Amém, então. Eu queria dizer que a reunião de mulheres essa semana foi linda, foi oração, muitas mulheres, nós oramos muito, viu? Foi muito bom e louvado seja Deus para a gente ter tido esse momento. Ela vai continuar acontecendo essa semana online e a última presencial será em dezembro, no dia 5. E a dos homens? Não é para ficar atrás, não, mas a dos homens foi bênção também, porque a gente teve uma conversa aberta e rasgada sobre os últimos acontecimentos, sem crítica, né, mas uma conversa de Deus sobre a atualização da Bíblia, sobre o estupro culposo, e foi muito bom. E a gente chegou em umas conclusões muito boas, né? E só testemunhando para os irmãos aqui, uma delas foi que nós não temos a integridade do conhecimento dos fatos acontecidos, né? Então, a gente não pode estabelecer juízo. E a gente não foi chamado para estabelecer juízo. A gente foi chamado para conhecer as Escrituras, ser referência e ser amor. Então, a gente tem que ser tardio para uma manifestação precoce e ignorante, e tem que ser precipitado para expressar amor para aqueles que estão sofrendo sem amor. E a conversa foi muito boa, porque todo mundo falou, o que era para ser 40 minutos durou quase 2 horas, foi bênção. Terça-feira nós temos mais, se Deus permitir. Amém. Homem não pode ter mimimi mesmo, não, gente. Mimimi é coisa de mulher. Homem tem que ser na porrada mesmo. Eu queria pedir oração pela Sofia, não sei se todos estão acompanhando, a criança que fez uma cirurgia, um tumor no cérebro na sexta-feira. Ela está sentindo muitas dores, os médicos falaram que são 72 horas desse processo ainda, e ela é muito pequena, né, gente? Um sofrimento muito grande que a família está vivendo. Eu queria que vocês continuassem orando pela vida da Sofia, tá bom? E se tiver algum pedido mais de oração, coloquem no grupo lá de WhatsApp nosso. Amém? César. Deixa eu falar Fala. Aqui. Fala. Primeiramente, agradecer a presença do César aí, né, a palavra dele. E eu acho que, assim, acaba diagnosticando, né, uma questão que muitos fazem há muito tempo aqui de Goiânia, porque tem tantas igrejas e é tão irrelevante, né, na sociedade, né? Por que não faz diferença na área financeira, como empresários? Então, assim,
esse dado aí de 85% são convertidos às instituições e não a Cristo, então, de repente, já traz a resposta aí, né? Porque, na verdade, nós não nos convertemos a Cristo, e que é muito preocupante, né? E agradecer isso aí, eu queria só rapidinho, eu sei que você colocou os motivos de orações, colocar em grupo, e escrever, queria pedir oração pela na verdade, a sogra do meu irmão. Essa semana ela fez, eu esqueço, angioplastia, aí teve que pôr stent depois, e foi para casa, voltou, muita dor, então tá pedindo para orar. É uma pessoa assim que alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, fez bariátrica, emagreceu muito, mas tem problema no coração já há algum tempo, então está orando assim, que está bem apreensivo em relação a isso. Nome dela, por favor. Edna. Sogra do Bruno. Só isso, querido? Só isso. Alguém mais tem pedido de oração? Amém, então. César, dê a bênção para nós, por favor. Nos abençoe enquanto povo, igreja de Deus, para que a gente seja mesmo esse povo relevante que você nos chacoalhou agora de manhã. Amém. Sim, essa é a angústia do nosso coração, né? Assim, passa pela nossa vida, né? E eu creio que o Espírito de Deus está falando com todos nós, né? Aquilo que o Lucas trouxe aqui, o coração é esse, né? A gente ser esse, eu costumo dizer que Jesus não chamou pastor, Jesus não chamou médico, recepcionista, manicure, empresário. Jesus chamou discípulo, que é pastor, que é empresário, que é médico, entendeu? Então, antes de qualquer atribuição, eu sou discípulo. E por isso o Evangelho de Cristo é liberado em todas as funções que todos nós aqui exercemos. Então, que o Evangelho ele possa transpor as barreiras da nossa religião e que ele possa alcançar as pessoas com aquilo que a gente faz, seja revelado Cristo. Então, que a bênção para nós, nesse dia de hoje, é poder ser a bênção de Deus para toda a terra. Amém. Então, essa é a minha oração, que sejamos nós como o chamado lá de Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Então, igreja, povo de Deus, ser tu uma bênção hoje e sempre. Amém? Amém, querido. Amém. Muito obrigada, viu, querido? Um abraço, Ana Bárbara, e nas crianças, viu? Um abraço apertado. Estamos esperando vocês aqui, tá? Tchau, gente. O culto continua semana inteira, o tempo todo. Tchau. Obrigada. Um abraço. Obrigado, Tchau. Cezinho. Dona Égida.